Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Adriguete e eu vim falar hoje aqui sobre política de roteamento, né? Ou melhor, roteamento baseado em políticas. O que é o roteamento baseado em políticas? O roteamento, ou seja, eu tenho uma rede aqui, outra rede aqui, eu tenho um roteador no meio. Ele vai fazer esse encaminhamento entre as redes, rede lógica, né? 92682 alguma coisa aqui, 92683 alguma coisa aqui. Ele vai fazer o encaminhamento. Se eu tenho um pacote daqui que vai chegar até o outro lado, que precisa chegar até o outro lado, eu tenho que ter um equipamento no meio que vai fazer esse encaminhamento. Ele vai rotear. Então isso é um roteamento, pode ser para outra rede ou pode ser mesmo para a internet, né? Então por isso que a gente tem um roteador que roteia a nossa rede interna para a internet. O roteamento geralmente ele é baseado em destino, né? Eu vou abrir um microtik aqui para a gente dar uma olhada nisso. Quando eu venho aqui em IP routes, né? IP routes, adiciona uma rota, você vê aqui que ele pergunta sobre qual que é o destino que você quer chegar, né? Vamos supor, qual o destino? Eu quero chegar no 192.168.30/24, nessa rede. Qual que é o gateway, né? Quem conhece, qual que é o próximo salto dessa rota? Vamos supor que é o 10.10.10.1, né? Isso é um hipotético. Então, assim, o roteamento, por padrão, ele é baseado no destino, né? Para onde eu quero ir. Agora, quando a gente começa a fazer roteamento baseado em políticas, ou o termo em inglês, né? Policy Based Routing, que é o PBR, a gente começa a poder olhar na origem do pacote, como outros parâmetros também. Então, assim, no MikroTik a gente tem duas maneiras de fazer, pelo menos duas maneiras de fazer o PBR. Uma é através desse menu Rules, ou seja, regras, né? Que eu já vou explicar para vocês. E outra maneira é usando o Firewall na tabela Mango, né? Então, o que a gente vai fazer? Para fazer o PBR, eu vou explicar primeiro aqui o cenário que a gente tem, né? Aquele MikroTik que eu estou acessando é esse aqui, né? Que ele é o gateway dessa rede, né? Eu tenho um provedor aqui e outro provedor, provedor 1 e provedor 2, ligado nesse roteador aqui. Eu não coloquei nada muito mirabolante em relação à redundância de links, rotas recursivas, nem nada disso. Eu simplesmente coloquei os IPs de cada link, né? 201, 201, 201, 2, que é do provedor 1, e 202, 202, 202, 2, que é do provedor 2, para ficar bem fácil de identificar. E criei as rotas também, as rotas padrão, né? A rota padrão de cada provedor aqui também. Então, 201, 201, 201, 1, que é o roteador 1, né? Que é o provedor 1, tá indo aqui, ó, essa interface. E o 202, 202, 202, 1, que é do provedor 2 também. Eu deixei como distância do provedor 1, 1 e do provedor 2, porque o provedor 1 vai ser o principal nosso. Então, assim, pode ver que ele está azulzinho, né, o 2. Então, caso o 1 caia, o 2 assume, né? Bem simples, é só para a gente fazer um exemplo aqui mesmo. Por padrão, o MikroTik vem com uma tabela já criada, que é a tabela main, né? Essa tabela main, a principal, né? Ela é aquela que a gente usa quando a gente só vem aqui em IP Routes e cria rotas aqui, ou adiciona IP e ele adiciona as rotas dinâmicas aqui, né? De cada interface. A gente está usando essa tabela main. Para fazer o PBR, eu vou criar uma segunda tabela de rotas que vai sair prioritariamente pelo link 2 e não pelo link 1, como está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Criei uma rota, deixo aqui, né, 0000, que indica a rota padrão.
O gateway vai ser 202, 202, 202, 1, que é o do link 2, né? Do provedor 2. Posso deixar aqui o check gateway ping, distância 1. E o que eu vou fazer? Aqui, ó, routing mark é onde eu crio a segunda tabela. Eu vou criar aqui, ó, alternativa. Então, a tabela alternativa, esse é o nome dela, né? Dei OK. Então, você vê que ele criou uma outra rota default aqui com o routing mark alternativa. Aqui no canto, ó, podem ver que eu tenho tá selecionado aqui para mostrar todas as rotas, né? Eu posso selecionar só a main, que é aquela tabela que a gente estava mexendo antes, ou só a alternativa. Aí tem aquela rota que a gente colocou aqui, entendeu? Então vamos dar um trace route aqui para a gente fazer um teste. Então, os trace route 88. Não, vamos testar na minha rede interna aqui, que é mais fácil da gente visualizar. Então aqui ele foi primeiro para o link 1, né? 201, 201, 201, 1. Depois foi para o provedor e chegou no destino. Agora, vamos indicar aqui para ele usar aquela segunda tabela. Routing mark alternativa. Olha lá que legal. Ele já passou para sair 202, 202, 202, 1. E chegou no destino, né? Então, assim, eu tenho duas tabelas de roteamento. Uma sai prioritariamente pelo link 1 e se o link 1 cair, sai pelo link 2. A outra rota sai prioritariamente pelo link 2, pelo provedor 2. Aí você pode me perguntar, e se o link 2 cair, né? O que acontece? Quando ele não acha nada, nenhuma rota para o destino que ele deseja ir, na tabela alternativa, aqui no caso, ele vai procurar na tabela main se dá para chegar nesse destino. E a tabela main vai ter a rota do link 1. Ou seja, o link 2 caiu, mas o link 1 está no ar. Entendeu? Então, assim, ele não vai ficar sem conexão. Agora tá, a gente criou a segunda rota, mas o que vai fazer um PC da minha rede interna sair por uma determinada rota? É esse menuzinho, Rules. Então vamos criar uma regra aqui. Pode ver que agora eu não tenho só o destino, eu tenho a origem, destino, routing mark, interface. Eu posso usar todas essas coisas aqui para definir um roteamento. Então, vamos fazer um negócio aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro PC aqui, vamos colocar um IP nele. A minha rede interna ela é a 10.10.10.0 e o IP 10.10.10.254 está no MikroTik. Então eu vou colocar 10.10.10.1 por ser o PC1, né, para a gente ficar fácil de identificar. 10.10.10.1 gateway 10.10.10.254. Beleza, vamos ver se a gente está pingando. 10.10.10.254. Estou pingando. Vamos ver se a gente está pingando para fora. Estou pingando também. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar um trace. 192.168.2.1, que é aquele IP de teste. Mesma coisa, ele foi para o meu MikroTik diretamente conectado, depois pelo link 1 e por aí vai, né, até chegar lá. O que a gente vai fazer agora? Aqui no source, então a gente veio rules, adicionar. No source, 10.10.10.1. Então, eu estou colocando como parâmetro nessa rota, nessa regra, tudo que vier origem nesse IP 10.10.10.1, o que eu vou fazer? Qual action? Lookup, ou seja, eu vou colocar ele dentro de uma tabela de roteamento, que vai ser a alternativa. Vamos dar OK aqui. Vamos executar aquele trace de novo. Beleza. Já saiu pelo segundo link. Agora vamos fazer o seguinte. Vou colocar outro PC, vamos colocar esse mais pro ladinho aqui.
Vamos pegar esse outro PC aqui. Colocar um IP também. E 10.10.10.254. Vamos colocar ele de ladinho aqui. Ping. Opa. Trace 926821. Então, esse aqui está saindo pelo 201, tá vendo? E esse aqui está saindo pelo 202. Então, eu fiz um roteamento baseado na origem. O que não era possível se eu não tivesse essa abinha de regras, né? Então, esse aqui é o roteamento baseado em políticas, ou baseado em regras, né? Eu tenho regras de acordo com aonde vem, se tem marca, se não tem. Então, dá para mim fazer isso naquele menu. Bom, essa abre um leque de possibilidades. Por exemplo, eu tenho um servidor que eu quero que sempre saia por link X, que às vezes ele é um link dedicado, ele é mais estável, né? Então eu coloco o IP desse servidor saindo pela rede, pelo provedor tal. Ou ainda assim, eu tenho duas redes da empresa, né? Uma no setor administrativo e outra no setor técnico, né? Eu quero que o setor técnico, que faz mais download, arquivos ISO, arquivos grandes, tal, eu quero que eles saiam pelo link que tem maior capacidade, e o administrativo, que usa menos, eu quero que saia pelo link com menos capacidade. Então eu posso criar duas regras, uma para essa rede do administrativo e outra para a rede do suporte, do suporte técnico e tal. Então é isso. É uma possibilidade que eu tenho, né? Então, assim, vai da criatividade. Agora vamos ver outra possibilidade de criar. Eu vou apagar essa regra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa mesma tabela, isso aqui não muda, mas ao invés de usar o menu Rules, eu vou usar o Firewall, IP Firewall, na tabela Mango. Por que eu vou usar no Mango? Você tem mais possibilidades de fazer regras utilizando o Firewall. Por exemplo, vamos adicionar aqui. Mesma coisa aqui no pré-route, que é antes de rotear. A origem 10.10.10.1, até aí está igual, né? Mas eu posso, por exemplo, eu quero que o que for da origem desse IP, mas que seja protocolo TCP com destino à porta 80, ou seja, só navegação, ou 80 e 443, 433, enfim, porta 80. Mark routing, ou seja, eu vou marcar o roteamento, a rota alternativa. Desmarco o pass-through aqui para ele não passar para as próximas regras. Beleza. Então essa é uma possibilidade, entendeu? Então eu vou fazer uma regra aqui só para a gente ver que também funciona. O que eu vou fazer? Com origem no 10.10.10.1, destino 192.168.2.1, mark routing alternativo. É praticamente a mesma regra que a gente tem lá. Eu também poderia fazer por aqui, com origem 10.10.10.1, destino 192.168.2.1. Só que eu fico limitado ali, como eu disse, né? Então eu vou fazer essa regra aqui só para a gente ver que também funciona. Então vamos aqui abrir a maquininha. Eu tenho 10.10.10.1. Vamos dar o trace, né? 2.1. Beleza. Sair pela regra, pelo provedor 2. Então deixa eu desabilitar para você ver que agora ele sai pelo provedor 1. Por exemplo, você pode, outra possibilidade também, origem no 10.10.10.1,
Advanced Content, por exemplo, Facebook Action Markout. Então, assim, se o cara for tentar abrir o Facebook, vai pela rota que está o provedor 2. Se for outros sites, vai pelo provedor 1. Né? Então, assim, voltando aqui, ó, se a gente voltar essa regra, 2.1, ele vai para o provedor 2, mas se eu colocar, por exemplo, outro IP aqui, ele vai pela rota do provedor 1. Entendeu? Então, assim, abre várias possibilidades, né? Vai da criatividade de cada um, de cada situação. Qual que é a minha recomendação? É o seguinte, por que que eu passo os dois? Vamos supor que você está num ambiente e já tem muita regra de Mangle, ou às vezes não foi nem você que criou as regras de Mangle, você não quer mexer muito ali para não parar nada, para não ter nenhum problema, mas o pessoal te pediu, eu quero que o servidor tal saia, eu quero que o diretor saia pelo link principal, pelo link alternativo que tem mais banda, né? Então você vem aqui, cria uma regrinha com o IP dele, põe a outra tabela de rotas, né? Ok, acabou. Não precisa mexer em mais nada. Não precisa mexer em faro, não precisa mexer em nada. Criou essa regrinha, já vai passar pela outra. Agora, se você quer fazer uma coisa mais elaborada, que nem eu te falei, a possibilidade de colocar no content do pacote, porta, destino, porta de origem, protocolo e tudo mais, aí o Mangle que é o responsável. E também funciona da mesma maneira, entendeu? Ele coloca aquele pacote numa tabela, aquele pacote vai enxergar aquela tabela de roteamento e vai seguir aquelas regras, né, do roteamento. Então é isso. Acho que deu para passar mais ou menos aqui essa dica. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. Se foi útil, dá aquele curtir, compartilha e aquilo tudo mais. Então é isso aí. Até mais.